jeito fácil pra cicatrizar. Com Projetor 2 nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. É simples assim, não dá pra negar. Um toque de futuro pra já aplicar. Pra cada enfermeiro que quer superar, a vida ao cuidar vai melhorar. Projetor 2 vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Rapidez e precisão na palma da mão, transformando cuidados com emoção. Na linha de frente tá a solução, enfermeiro sorrindo com razão. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com Projetor 2 mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 mais vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com Projetor 2 mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Aprendi no curso um truque escondido, 2x mais e suas fórmulas no ouvido, cicatrizando tudo rápido demais, como ninguém viu algo tão sagaz. Cada ferida tem seu fechamento, desejo que vá fora em um momento. O segredo é simples e eficaz, com 2x mais a cura vem veloz. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Machucado de amor ou de infância, com essa fórmula não há distância. A cura vem mais rápido do que você viu. O método é secreto, mas tô aqui pra você, viu? Cicatrizar o passado e seguir em frente. Com 2x mais tudo fica diferente. Como num passe de mágica, a dor some, a cicatriz já não te consome. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Boa noite, minha enfermagem mais querida desse Brasil. Estamos aqui oficialmente começando a nossa aula de todas as quartas-feiras. Eu já nomeei esse quadro como a Quarta-feira Santa, porque é sagrado a gente sentar aqui e discutir mais sobre feridas e curativos. Opa! Professor engasgando. Conversar mais sobre feridas e curativos, de falar
coisas que possivelmente alguns cursos te cobram caríssimos. E eu te entrego aqui com a máxima de qualidade para você dominar de fato feridas e curativos. E nessa aula, né, nossa quarta-feira santa de hoje, a gente vai falar dos principais curativos que você, enfermeiro, você, técnico de enfermagem, precisa saber, precisa dominar de fato, se você quer ter uma cicatrização mais rápido, ou até mesmo os curativos que de fato pode aparecer aí nas tuas práticas e você precisa dominar. Mas e aí, me conta aí, como é que vocês estão nessa noite de quarta-feira? O professor João tá muito alegre, né? O professor João aqui tem uma honra de sentar cada um de vocês. Eu acredito que essa seja talvez uma das últimas aulas desse ano, tá? Uma das últimas aulas. Ora, professor, mas por quê? Você vai parar de digital? Não, turma, é porque o ano vai acabar. Estamos quase no finalzinho do ano. Inclusive, vai acontecer meu último treinamento desse ano, dia 10 de dezembro, Natal da Cicatrização. Então lá eu vou abrir a última oportunidade para você estar entrando no Projeto 2X+, e começar 2026 no pé direito, tá, turma? Então é uma baita oportunidade para você dominar de fato feridos e curativos, o empreendedorismo na enfermagem e você se destacar aí na sua área, tá, turma? Mas me contem aí, de onde vocês estão falando? Não esquece, tá chegando agora na aula, não esquece de deixar teu like, deixa aí um comentário, comenta aí no chat. Olha, turma, vamos entregar essa aula para o máximo de pessoas. Talvez muitos enfermeiros em nossas práticas só conheçam o básico, que é basicamente o AGE, que é basicamente aqui a sulfadiazina de prata. E talvez se eles conhecessem, esses mesmos profissionais conhecessem aqui essas tecnologias, talvez a nossa prática de enfermagem pudesse ser totalmente diferenciada, tá? Então é isso que eu quero te mostrar ao decorrer dessa aula, tá? Turma, seguinte, não esquece, ao decorrer da aula, gostou de um momento? Tira um print, me marca nas redes sociais, mostra que você está estudando, mostra que você é um enfermeiro diferenciado que está aqui buscando conhecimento diariamente, tá, turma? Então vamos lá, pegue caneta e papel, que hoje eu preparei uma mega aula para cada um de vocês. Cadê minha canetinha? Está aqui. Então vamos lá com tudo. Turma, eu separei algumas tecnologias, vou falar até mais de algumas dessas tecnologias, além, né, dessas tecnologias, na nossa aula, para de fato essa aula ser uma aula bem completa, vocês saírem aqui de forma completa, dominando de fato essas tecnologias, porque talvez pode aí aparecer na tua prática e você precisa estar preparado para quando essas tecnologias estiverem aí com você. Já peguei muitos profissionais que falam o seguinte: ah, professor, não precisa aprender essas tecnologias porque no meu plantão nunca vai ter. E aí, quando chega um paciente com essa tecnologia em específico, pode ser um alginato, hidrofibra, enfim, um PHMB, o enfermeiro, o técnico não sabe utilizar, turma. E aí o paciente olhar assim, vixe, essa menina aí estudou 5 anos, não sabe nem o que é isso. Vou trazer um caso muito interessante aqui. Vou abrir o meu pessoal para você, vou abrir. Turma, é o seguinte, minha mãe, ela fez esterectomia, né? Acho que acredito que foi ano passado, comecinho do ano passado. E aí eu fiquei responsável, né? Óbvio. Exemplo, né? Aqui não é casa de ferreiro espeto de pau, não, tá? Aí eu fui, né? Fiz o tratamento adequado, fiz o protocolo dela, fiz tudo direitinho, as tecnologias que ela precisava, os curativos, a limpeza, tudo. Fiz tudo direitinho. Minha mãe olhou pra mim, ó o bicho besta. Minha mãe é assim, ó o bicho besta, se acha demais. Só porque dá aula aí, fica se achando que sabe mais que todos os enfermeiros aqui da nossa cidade. Turma, falei, beleza, mãe. Você tá dizendo que eles sabem, né? Claro, eles estudaram a mesma coisa que tu. Minha mãe falou dessa forma. Beleza, tá aqui meu número. Você tem meu número, mãe. Qualquer coisa, me chamas. E aí, foi o que aconteceu, dito e feito, turma. Passei lá o protocolo, não sabiam qual eram aquelas tecnologias, não estavam sabendo utilizar. E aí minha mãe me liga, João Vitinho, não é que tu falou que esses enfermeiros aqui, eles não sabem mesmo utilizar? Aí eu olhei assim, mãe, bem feito, não estão aqui na aula de quarta-feira, não estão aqui conosco dominando essas tecnologias. Se tivesse me acompanhando toda quarta-feira, não estaria com esse problema, bebê. Então tá vendo a importância da aula?
Quando eu falo que é importante vocês criarem o hábito de estarem aqui todas as quartas-feiras, é por conta disso. Eu dei o exemplo da minha mãe, mas eu já vi diversos pacientes que chegam lá no consultório, eu atuei no SUS, tá, turma? E numa área vascular. E muitos pacientes chegavam já com essas tecnologias para a gente utilizar. Eles davam graças a Deus quando era eu. Por quê? Porque eu conhecia e eu aplicava da forma certa. E eles falavam, olha, ainda bem que você sabe, porque o paciente fala, tá? O paciente é igual criança. Eles são sinceros. Ele falava, olha, ainda bem que você sabe, porque o outro enfermeiro que estava na outra noite, ele não sabia. Então, assim, o paciente, ele sempre fala aqui com vocês. O paciente, ele está te avaliando. Então, mas o paciente não me escuta. Por quê, bebê? Porque você não demonstra segurança e confiança na frente do bendito paciente, tá? Se você demonstrar isso, conhecimento, olha, eu estou aqui com o Kerlix, ele serve para isso, isso e aquilo, a gente vai utilizar dessa forma. Ou o paciente me escuta, ó, rapidinho, tá, turma? Então, essa aula tem esse papel aqui fundamental para te ensinar a ter esses resultados. Porque esses resultados aqui, ó, são dos meus alunos do projeto 2x+. Olha só a complexidade que era, tá, essa ferida. Olha só, eu me assustaria vendo isso daqui. Só porque o meu aluno, ó, ele utilizou terapias de multicamadas, turma, ó, terapia de multicamadas, e olha só o resultado que ele teve. E agora seja sincero aí no chat. Você hoje está preparado para utilizar uma terapia de multicamadas? Você está preparado para pegar esses resultados nas tuas práticas? Porque eu tenho certeza que esse paciente ele vai ficar grato pelo resto da vida por conta dessa cicatrização. Isso é um fato. E isso daqui que eu te mostro, esse resultado, é a diferença do enfermeiro que domina de fato a cicatrização para enfermeiros e técnicos de enfermagem que não dominam. Professor, não tem um Rosidal CAR na minha, ou Rosidal, ou terapias de multicamadas na minha unidade. Beleza. E que tal você levar essa ideia? Que tal você investir nesses produtos e começar a aplicar na tua cidade e atuar vendendo essas tecnologias? Porque tem resultado. E é esse resultado que vocês podem aqui aplicar em suas práticas. É ter visão, turma. É ter visão. Então vamos lá. Primeiro curativo que eu vou te falar. Vou até pegar ele aqui, eu vou te mostrar ele aqui na prática. Deixa eu pegar minha canetinha. Deixa eu pegar ele aqui, ó, que é onde que fica o arsenal das aulas, tá? Deixa eu ver aqui o hidrogel, tá aqui o bonito, que é o nosso arsenal, tá? Ó, você está de frente com o que chamamos de hidrogel, tá? Ó, temos vários tipos de hidrogéis, turma. Esse daqui, que eu estou em minhas mãos, é um hidrogel com PHMB e EDTA. EDTA é uma sulfamida que ele vai ajudar aqui também no controle do biofilme, né, em nossas práticas de enfermagem, tá? Essa, para você que não sabe, é a consistência, ó, presta atenção, essa é a consistência do hidrogel. O hidrogel ele é uma tecnologia que realiza um desbridamento que chamamos de autolítico, ou seja, ele vai manter o leito ideal ali daquela lesão, vai favorecer com esse leito ideal, umidade ideal, pH ideal, com que essa ferida estimule a remoção de tecidos desvitalizados pelo próprio corpo, tá? Isso é um desbridamento autolítico. Logo, esse curativo ele vai ser aplicado em feridas que têm umidade baixa, ou seja, feridas mais secas. Se eu pegar essa tecnologia, colocar em uma ferida que tem muita umidade, muito exudado, que a gente chama, eu vou ofertar mais umidade ainda para aquela lesão e, infelizmente, tá? Infelizmente, eu vou estar retardando a cicatrização. Então, é muito importante a gente dominar essas tecnologias. De fato, temos vários tipos de hidrogéis. Se eu for abrir aqui meu arsenal, ó, eu posso pegar aqui vários tipos, ó. Tenho aqui vou pegar só alguns aqui para te mostrar. O que eu faço é na hora, turma, aqui para vocês. Aqui é o arsenal do professor das aulas. Esses aqui são materiais apenas de aulas. Bora lá, vou te trazer alguns. Te mostrei que esse é o PHMB com PHMB, é o hidrogel com PHMB, tá? Temos o hidrogel amorfo, tá? Amorfo.
Por quê, professor? Amorfo, é porque ele está mofado? Não, bebê. Porque esse hidrogel, ele só tem um hidrogel mesmo ali em sua composição. Esse gel à base de água. Ele não tem mais nenhuma outra. Por quê? Porque esse daqui que eu te mostrei, ele tem tanto o PHMB como também o EDTA. Ou seja, esse hidrogel, ele é melhor porque ele também previne relacionado a infecções. Porque o PHMB, ele trata infecções. Já esse vai ser mais para aquela ferida seca que só está precisando ali de umidade. Ele não vai ter mais outra função além de ofertar umidade. Temos também o hidrogel. Esse aqui vocês vão falar aí no chat se vocês já viram ou não. Ó. Esse aqui é um hidrogel, tá? Ó, com AGE. Nossa, professor, então esse aqui é um hidrogel com óleo de girassol? Não, bebê. Calma. AGE significa ácido graxo essencial. Ou seja, esse hidrogel ele tem ácidos graxos essenciais. E qual a diferença, professor, desse hidrogel para o óleo de girassol? Porque o óleo de girassol você está de frente para um óleo. Esse daqui é um hidrogel, vai ser esse gel à base de água com ácidos graxos essenciais, diferentemente do óleo com ácidos graxos essenciais, que é bem conhecido como óleo de girassol. Não, vou falar não. Eu ia falar algo aqui, mas eu não vou falar não. Esse daqui, ó, é um hidrogel com alginato. Esse aqui, o custo-benefício dele é até baixo, tá? Ó, hidrogel com alginato. Ó, hidrogel com alginato, tá? Vale salientar que temos vários tipos de hidrogéis e suas consistências. Geralmente, eu gosto de um hidrogel que ele tem uma consistência melhor. Tem alguns que são mais aguados, não segura tanto na lesão. Então, esses hidrogéis eu não curto muito. Ele tem que ter uma consistência ali boa, que fique ali na lesão e que oferte umidade, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Então, vamos aqui falar um pouco mais sobre essa tecnologia, já que eu te mostrei alguns, tá? Deixa eu só ver se eu estou enquadrado direitinho. Tô. Turma, o hidrogel com alginato, ele vai ser... O hidrogel, né? Com alginato. O hidrogel em si, ele vai ser um gel à base, tá? De água. De água. O próprio nome dele fala água, gel à base de água. Esse hidrogel, turma, ele realiza um desbridamento que a gente chama de autolítico. E esse desbridamento é o que chamamos de seletivo. Ou seja, esse desbridamento, ele vai selecionar o que ele quer retirar. No caso, a gente quer retirar o quê? Necrose, né, bebê? Necrose. Então, ele retira a necrose e mantém o tecido de granulação, tá? Essa é uma das características do hidrogel. Então, se você tiver de frente, eu gosto de desenhar, então prepare aí o lápis. Se você tiver de frente com a ferida, tá? Ó, essa ferida, ela tem uma parte aqui com necrose, tá? Ó, necrose. E eu tenho outra parte com granulação, né? Ó. Então, essa parte aqui tem granulação. Nesses casos, você pode utilizar o hidrogel em toda essa ferida. Por quê? Porque ele vai estimular esse tecido e vai remover esse tecido. Agora, o que não pode, eu colocar um alginato aqui e um hidrogel aqui. Aí, de fato, não pode. Não tem nem sentido eu fazer isso, tá? Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Ele tem uma característica que é um gel com carboxilcelulose, ou seja, ele tem celulose ali na sua composição, justamente para estimular a cicatrização desses pacientes, beleza? Ah, eu tenho que decorar esse nome? Não, bebê, precisa não, calma. Eu preciso que você entenda que esse hidrogel, ele não pode ir para as bordas. Vou botar aqui, não, bordas, tá? Por que que ele não pode ir para as bordas, turma? Porque se ele for para as bordas, ele causa o que chamamos de maceração. Então, se ele está macerando aquelas bordas, eu dificulto aquela ferida contrair. Porque lembra, a ferida ela cicatriza das bordas para o centro, de baixo para cima. Se essa ferida ela não consegue contrair, turma, ela fica estagnada. Fora que a maceração deixa a pele mais sensível. Se essa pele fica mais sensível, bebê, a lesão corre o risco de aumentar cada vez mais. Então, cuidado que você vai ter aqui na hora de cicatrizar, na hora de utilizar o hidrogel da forma correta, tá, turma? Turma, outro ponto. Ele, tá, não trata infecção. Ó, não trata infecção. Por quê?
Mas, professor, isso aqui tem um PHMB. Beleza. Então, se tiver PHMB, ele vai ajudar no controle, tá? E na prevenção que essa ferida não tenha essa infecção. Mas por quê? Porque uma característica da ferida infectada é um exudato elevado. Porque lembra, a gente sempre fala do pneumônico forte, não é isso? Forte. E o que é esse pneumônico forte? F de sinais flogísticos, O de odor, tá, turma? R de retardo na cicatrização, beleza? T, tecido desvitalizado e E, exudato. Prof, o que é esse exudato? Exudato é a mesma coisa de umidade. Umidade da ferida. Só porque essa umidade ela vai estar muito elevada. Então, se a ferida que é infectada ela tem uma umidade elevada, não faz sentido eu tratar essa infecção com o hidrogel. Por quê? Raciocínio clínico, bebê. Se a ferida ela já tem muita umidade, se eu coloco um curativo que oferta mais umidade, eu vou estar só retardando aquela cicatrização. Eu vou estar ofertando mais umidade para algo que eu preciso absorver aquela umidade, tá, bebê? Então é um cuidado que você vai ter com o uso do hidrogel. Presta atenção para você não colocar uma tecnologia boa a perder ali, tá? O hidrogel, ele pode ser associado com alguns curativos. E uma das associações que eu gosto muito, tá, turma, é com a tela, tá, ó, tela não aderente. Principalmente a seca. Deixa eu ver se eu tô com a sequinha aqui fácil. Acho que tá na minha mala de atendimentos, uma fácil. Não tem uma fácil aqui. Uma rayon fácil. Deixa eu ver aqui desse lado. Calma aí, segura. Temos, tá aqui, ó. Essa daqui é uma tela no aderente, tá, bebê? Ó, deixa eu te mostrar. Eu gosto de mostrar. Essa aula aqui tá sendo muito top. Ó, turma, essa daqui é uma tela no aderente seca, tá? Uma rayon. Professor, deve ser horrores esse preço, né? Turma, se eu te falar que você consegue comprar 5 metros, ó, tô falando 5 metros de curativo, em torno de 15 a 17 reais. Na época que eu comprei muito, turma. Eu comprei um estoque gigantesco. Por quê? Porque eu comprei mais de 20 unidades disso daqui, turma, para realmente durar. Peguei uma validade bem recente e comprei vários. Por quê? Porque eu vendo para o paciente, tá? Então, retiro de forma estéril, tudo direitinho, vendo para o paciente, peço para ele ter o cuidado também, tá? Fora isso, eu aplico em minhas condutas, porque é uma tecnologia que é não aderente, vai facilitar aqui para a retirada e não grudar no teu paciente, tá? Então, assim, é uma baita tecnologia que pode estar ao teu dispor. Ah, professor, mas no SUS não tem. Ei, bebê, um óleo de girassol é 10 reais e esse aqui é 15 reais, tá? 15 reais. Você pode pegar o óleo de girassol também, ó, botar na ferida e botar ele, não tem problema não, turma. Por ele ser seco e não ter nada, ele pode ser associado com diversas outras tecnologias tranquilamente. Menos, olha só a importância dessa aula. Vou te dar uma dica que poucas pessoas te falam. Isso daqui, ó, é uma rayon e ela tem aqui celulose, tá? Na sua composição. Isso daqui, ó. Isso que serve é uma malhazinha para não grudar. Tem celulose. E se ela tem celulose, bebê, ela é uma proteína. E se você associar com uma papaina, o que a papaina faz? Ela é um agente protease, ela vai quebrar proteínas, né? Então, se eu for utilizar a tela em frente a uma papaina, eu vou quebrar essa tela, turma. Vai perder a função dela, tá, turma? Então, assim, um cuidado que vocês terão aqui na hora de associar. Então, por isso é importante estar no projeto, porque eu sempre dou essas dicas para você não se confundir e não misturar essas tecnologias de forma errada. Mas a associação do hidrogel junto com a tela é sucesso. Quando você for utilizar, depois me fala aí nas tuas práticas para ver o resultado. É incrível, turma. É incrível essa troca que eu faço. Beleza? Todo mundo anotou as características do hidrogel? Vamos aqui, ó, te mostrar que a gente tem vários tipos de hidrogel. Ó. Temos hidrogel com PHMB, hidrogel com alginato, hidrogel a mofo, tá? Isso daqui é bem famosinho dos médicos. Os médicos estão solicitando bastante o famoso Dersane, tá? Isso daqui também é um hidrogel e isso daqui também é um hidrogel. Talvez você vai encontrar com o seguinte nome, Safigel
Curatec e Dersane. Aí vem muito aluno falando comigo: ei, professor, não estou utilizando hidrogel, não, estou utilizando Dersane. Eu olho assim para o infeliz do aluno, né, e falo: meu Deus do céu, coitado, tá perdendo as aulas de quarta-feira, só pode. Aí outros falam, aí às vezes eu falo assim: não, turma, dá para utilizar um hidrogel. Aí ele fala assim: professor, mas não tem um hidrogel, não, eu só tenho um safigel. Aí eu bebi, mas o safigel é hidrogel. A lua para a vida, meu povo. Tô igual o Bombril, porque vocês sabem, né, que Bombril é a marca. Bombril é a marca, tá? Ali é uma. Eu não sei nem o nome daquilo ali. É o que? Coloca aí no chat qual é o nome do Bombril, certo? Eu acho que é esponja de aço, alguma coisa de aço, né? Alguma coisa de aço, só sei disso. Alguma coisa de aço, né? Então, assim, o Bombril é só a marca, beleza? Então, deixa de estar falando só a marca. Óbvio, né? Tem situações e situações. Também não vou ser assim tão radical, não. O paciente, ele vai entender por isso aqui, turma, ó. Dersane e Safigel. O paciente, ele vai falar o nome disso daqui, tá? Então, se o paciente chega para você, tá tudo bem, tu. Não precisa corrigir o paciente, não. Agora, o que eu não aceito, tá? É um profissional que às vezes chega de forma pior que um leigo, tá? Isso aí eu já não aceito. Óbvio que eu também tenho respeito e tal, eu ensino lá com calma, ó, não é assim, 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 assado, para depois também não frustrar a pessoa, beleza? Então a gente tem que ter até cautela em relação a isso, porque nem todo mundo, turma, tem acesso à educação como vocês têm. Tá? Tem pessoas que têm uma rotina super exaustante, não tem tempo de estudar, que eu já acho errado. Porque a gente está numa profissão, turma, que vai te exigir estudar todos os dias. Então, todos os dias você tem que aprender algo novo dentro da enfermagem. E se você pensa que só estudar 5 anos já te forma um belo profissional, você está vivendo na lista dos mundos da maravilha aí, turma. Porque não é. Todo dia é um aprendizado. Ah, professor, mas essas pessoas não têm dinheiro para comprar o curso. Ei, você está assistindo minha aula. Eu estou te falando essas informações gratuitas, sem te cobrar nada. Aliás, só te cobro uma coisa: comprometimento e o like. Só isso que eu te cobro. Nada mais, tá, turma? Então, assim, não tenho condição de comprar um curso do professor João. Não tenho condição de entrar no projeto 2x. Assiste as aulas de quarta-feira, bebê, que eu já te entrego muito conteúdo. Óbvio, eu não vou te entregar tudo que tem no projeto, mas eu vou te entregar ali o que tu precisa para utilizar nas tuas práticas. Beleza? Então vamos aqui para um caso clínico, tá? Com vocês. Olha só esse caso clínico, turma. Esse daqui eu sempre trago em minhas aulas porque me chamou muita atenção. Esse aqui é o paciente, o nome dele é Jairo, tá? Esse meu paciente aqui, Jairo, ele infelizmente sofreu um acidente, né? Teve escoriação no pé, teve um pontinho aqui. Ele chegou na unidade de saúde e aí fizeram o curativo dele com a mistureba toda. Sulfadiazina, Bepantol, AGE, foi mais, meu Deus. Eu sei que misturaram tudo e ficou essa papa aqui, ó, na ferida dele. Essa papa toda é essa, mistura de curativo. Professor, não foi o paciente que fez essa mistura doida, não? Foi não, tu. Por incrível que pareça, foram profissionais que fizeram essa mistura doida. E aí o que foi que aconteceu, turma? Ele sentia muita dor, ele sentia desespero, a ferida não estava respondendo, óbvio, né? E aí ele já não estava mais nem fazendo curativo por conta da dor. Retirei tudo isso. Ó, passei minha queridíssima tela no aderente, só porque a minha que eu passei foi a molhadinha da Piorsana, né? Então, disso daqui, dessa mistureba toda, depois que eu tirei, 7 dias foi a evolução desse caso. Então, quando você conhece as tecnologias, você consegue ter uma resposta muito rápida com os seus pacientes. Você consegue, de fato, ali ter uma cicatrização mais rápida. Porque não adianta nada, turma, você só querer o curativo, sendo que você nem entende quais são as tecnologias. Às vezes o aluno chega para mim e fala: professor, qual curativo você utilizaria aqui? Eu falo: hidrofibra. Vixe, professor, tem um AGE. Se você só tem um AGE, infelizmente vai ser só com ele mesmo. Ou você conhece as tecnologias para ofertar para o paciente e dar opções para ele. Como assim, professor? Tenho muitos alunos que são técnicos de enfermagem que eu falo: cria um estoque. Quando o enfermeiro prescrever, você tem no estoque. Você oferta ali para o paciente. Porque geralmente na atenção básica, quem faz os curativos, na maioria das vezes, é o técnico de enfermagem. E se o técnico de enfermagem ele está preparado com um arsenal de tecnologias, ele pode empreender tranquilamente vendendo essas tecnologias. E deixa eu te falar, o lucro é absurdo, turma. É absurdo.
Vou te falar só um. Temos alginato que eu compro a R$ 8. É mesmo? Sabe quanto é que na minha cidade eles vendem um alginato? A 60. A 60, no máximo aqui 90. Sabe por quanto eu vendo? Eu vendo a 40. Nossa, professor, você tá perdendo aí R$ 20? Turma, R$ 8. Eu tô investindo R$ 8 para tirar 40. Visão. Depois não reclama aí que só tem um plantão, que meu plantão é ruim, que não sei o quê. Gera um ambiente com oportunidades. O teu ambiente pode ter oportunidades ocultas que você nem enxerga, tá? Mas talvez você precise de um direcionamento com o professor João. Turma, outra tecnologia aqui que temos é o que chamamos de hidrofibra. Anota aí. Hidrofibra, tá? Hidrofibra. Ela pode vir com prata e sem prata. Essa aqui com prata é uma das minhas preferidas. Ela também realiza um desbridamento que chamamos de autolítico. E aí vocês entenderem que o autolítico ele é um desbridamento seletivo, não foi isso? Seletivo, ou seja, ele seleciona o tecido que ele quer remover. Porém, diferente do hidrogel, a hidrofibra a gente vai utilizar em feridas que tem muita, tá, umidade. Então, feridas muito úmidas, você pode pensar em uma hidrofibra. A hidrofibra, quando vai na lesão, ela tem duas opções. Vou desenhar uma lesão aqui e eu vou desenhar uma lesão mais ou menos aqui assim, ó. Isso aqui é uma lesão, tá? Ó, daqui para cá. Pronto, lesão, ó. Pronto. Como é que eu posso utilizar a hidrofibra? Vou até mudar a cor aqui do lápis para vocês entenderem. A hidrofibra eu posso utilizar para preencher cavidades, tá? Tranquilamente. Ou vocês podem colocar, ó, ela assim retinha na lesão. Lesões mais planas, tá? Essa hidrofibra, ela pode encostar nas bordas, tá? Ó, digamos que eu coloquei aqui e encostou nas bordas. Coloquei aqui e encostou nas bordas. Foi isso? Professor, por que ela pode encostar nas bordas? Porque ela tem uma absorção apenas vertical. A absorção dela é assim, ó. Quando ela entra em contato com a umidade da ferida, ela absorve assim, ó. Da mesma forma aqui, ó. Ela vai absorver assim, ó. Tá? E o que é que eu preciso colocar aqui em cima da hidrofibra? Eu preciso colocar o que chamamos de curativo secundário. E aí um curativo secundário que eu gosto de utilizar é a nossa famosa gase, né? Vou botar aqui uns quadradinhos para simular as gases, tá? Então, você vai colocar em cima da hidrofibra, tá? Gases, ó. Gase. Se ela tem uma exudação apenas vertical, ou seja, se tiver aqui nas bordas e não tem umidade aqui, ela não vai absorver nada. Você vai perceber, ó, que essa pontinha aqui que está fora da lesão, ela vai continuar seca. E qual vai ser o seu trabalho na hidrofibra? Porque a hidrofibra ela pode ficar em torno aqui de 7 dias, tá, turma? Pode ficar, ó, 7 dias no paciente, mas geralmente eu costumo trocar no quinto dia. Quinto dia, deixo 5 dias no máximo. Então, durante esses 5 dias, o que é que você vai trocar? Isso aqui, ó. Você vai trocar diariamente as gases. Diariamente, todo dia. Troca secundária. E a hidrofibra, professor? Ela permanece. Você não mexe nela. Você só vai mexer nas gases aqui. Beleza? E assim, quando for preencher, lembrar sempre deixar ó, na altura aqui da pele do paciente. Então, é assim que vai ser a ação da hidrofibra, que vai estar te ajudando aqui em relacionado a feridas muito úmidas. Alguns cuidados. Você não vai utilizar a hidrofibra em exposição óssea. Exposição óssea. Por quê, professor? Osso, ele tem que estar, ó, vou botar aqui, osso tem que estar úmido, tá? Úmido. A hidrofibra, bebê, ela puxa a umidade. Se ela puxa a umidade, ela vai deixar esse osso seco. Então é por isso que a gente não vai colocar ela em exposição óssea. A gente pode colocar em feridas que estão úmidas. Você também não vai colocar em exposição de tendão. Por quê? No mesmo sentido, exposição de tendão, eles precisam estar úmidos.
Beleza, turma? Então, tudo isso você vai seguir com essa tecnologia, com o que chamamos de hidrofibra. Beleza, turma? Então, é assim que a gente vai conduzir em nossos pacientes da maneira certa e com segurança. Troca de 5 a 7 dias. Mas geralmente no quinto dia eu já faço a troca da hidrofibra, tá? Ela também tem a tecnologia que não permite grudar na ferida do paciente. Então, geralmente ela não gruda também na ferida, beleza, turma? Então é assim que é a ação da hidrofibra. Ah, não posso esquecer, ela também é conhecida como fibra gelificante. Gelificante. Beleza? Então é assim que a hidrofibra é conhecida também. E aí, comenta aí, tá gostando da aula? Olha, essa dica aqui tá linda, tá? Tá linda aqui o materialzinho que eu disponibilizei para vocês. Professor, manda um slide. Não sei se faz sentido eu mandar o slide, turma, porque só tá a foto do curativo e eu aqui manuseando ele, né? O teu caderninho aí, anota tudo, depois me manda. Me manda lá no Instagram. Eu quero ver o teu Instagram, beleza? Então, ó, hidrofibra, é importante você conhecer essa tecnologia, beleza? Próximo curativo vai ser espumas de poliuretano. Espumas de poliuretano também eu sou aqui, ó, meu xodó, tá? Vamos lá, turma. A espuma, vou anotar aqui o nome, né, como a gente estava fazendo a outra, espuma. A espuma de poliuretano é uma tecnologia também que eu costumo bastante utilizar lá no consultório. Qual o tipo de desbridamento, professor? Desbridamento autolítico. Ela realiza esse desbridamento autolítico que a gente já aprendeu que ele é seletivo. Beleza? Então, o desbridamento seletivo. Então, como é que é a função, professor, da espuma? Novamente, vou desenhar aqui uma lesão, tal, e uma lesão aqui mais retinha aqui para vocês aprenderem. Lesão aqui mais retinha. O que vai acontecer? A espuma, essa daqui que vocês estão vendo, perdão, essa daqui que vocês estão vendo, ela serve tanto para recortar, tá? Você pode recortar essa aqui, tamanho da ferida, essa aqui pode, tá? Como também você pode utilizar ela para preencher cavidades. Eu, particularmente, não gosto muito de preencher cavidades com espumas, tá? Mas há essa possibilidade. Beleza, turma? Tá? Você pode preencher cavidades. Geralmente eu gosto de utilizar essas espumas, mas aqui, ó, sobre feridas mais planas. E aí, o que acontece? Lembra que a hidrofibra eu poderia passar aqui nas bordas? Já a espuma não pode. Se for utilizar, é apenas dentro da lesão. Por quê, professor? Porque ela realiza uma absorção vertical, como também horizontal. Ou seja, a umidade dela aqui, ela joga para cá também, ó. Se ela está jogando a umidade para cá, ó, tá, ó, para cá, e essa umidade for para as bordas, vai ocasionar o que chamamos de maceração. E se causa maceração, causa retardo aqui na cicatrização. Da mesma forma, colocou a espuma, você vai colocar gases aqui por cima dela, tá? Ó. Também pode ficar 7 dias ali no paciente, tá? Ó, tranquilamente, 7 dias. Mas costumo também sempre deixar no máximo 5, fazendo também avaliações diárias e trocas diárias da cobertura secundária, que é essa cobertura que vai aqui por cima dela. A espuma de poliuretano, a gente tem outra apresentação, que é com bordas, ó, bordas de silicone. Silicone. Então, essas bordas de silicone, quando você vai ver a apresentação, deixa eu ver se eu deixei um aqui. Pronto, deixei, ó. Ó, opa, já derrubando aqui. Vou te mostrar, ó. Perceba que ela tem uma borda de silicone. Essa borda de silicone, bebê, ela tem uma tecnologia muito boa, que você pode colar, tá? Nesse lado aqui, né? Cola no paciente, você pode retirar, avaliar a ferida, ó, e cola novamente. Há essa possibilidade, beleza? Se você encontrou um curativo dessa forma, esse em específico, a gente não pode, ó, cortar, beleza?
Ai, não pode? Não, bebê, não pode cortar. Porque ela tem sempre uma malha aqui que vai meio que fixar ali naquele curativo e vai ali melhorar a resposta da absorção do exudato, para ficar mais claro aqui para vocês. Então, ó, espumas de poliuretano com bordas de silicone, a gente não recorta. Beleza? Dica para vida para vocês. Show? E aí as espumas, turma, você pode também estar utilizando na forma de prevenção. Lembra, na ferida a espuma ela fica ali em torno de 7 dias, óbvio, com a avaliação diária para ver como é que está o estado dela, se dá para manter os 7 dias ou não. E ela também pode ser utilizada na forma de prevenção da lesão por pressão. As espumas de multicamadas, elas vão ter uma tecnologia para aliviar pressão em proeminência óssea. Lembra que na proeminência óssea é onde vai surgir a famosa lesão por pressão. Então, se eu coloco esse curativo sobre uma proeminência óssea e alivia a pressão, logo eu vou estar prevenindo que surja uma lesão por pressão naquela região, naquela proeminência óssea. Na prevenção, aqui você pode deixar 14 dias tranquilamente. Eu sou a prova viva disso. No hospital que eu trabalhei, a gente fez uma pesquisa com alguns pacientes, principalmente os pacientes em UTI. A gente estava colocando essas espumas e deixando ali em torno de 14 dias. E essas espumas estavam sendo mantidas por 14 dias e estavam trazendo resultados para os nossos pacientes, tá? Lembrando, na ferida, vou colocar na ferida, 7 dias no máximo, uma avaliação constante. Na prevenção, você pode deixar aí em torno de 14 dias. Beleza, turma? Dica do professor João para cada um dos meus pupilos. E aí, como eu falei para vocês, ó, temos várias apresentações. Inclusive, eu estou aqui com a Telfa. Vê só se eu acho. Eu coloquei várias tecnologias para estar mostrando aqui para vocês. Pronto, tá aqui, ó. Também tem espumas, que é a Kendall, tá? Não é nem a Telfa, é a Kendall. Que a Kendall, ela é uma espuma, tá? Ó, olha só. Vou abrir a câmera aqui para vocês, tá? Vou abrir aqui, ó. Ela é uma espuma com PHMB em sua composição, tá? Ó, Kendall, ótima tecnologia aqui para tratamento de feridas infectadas. Lembra que eu falei anteriormente que feridas infectadas têm um exudato muito elevado? Então, se eu utilizo uma cobertura que vai tratar essa umidade e, ao mesmo tempo, trata a infecção, é uma escolha mais adequada aqui em suas práticas de enfermagem, bebê. Então, assim, uma espuma de PHMB, uma espuma de prata, vai te ajudar bastante no controle da infecção sobre o paciente, beleza? E aqui eu tenho algumas espumas, ó. Tenho aqui uma espuma de poliuretano com AG, ó. AG é prata, né? Então aqui ela tem prata e essa daqui não tem prata. Então a gente vai observar que uma vai ser super positivo para tratar a infecção, outra mais para tratar umidade, beleza? Lembra, quando ela vier nesse aspecto, a gente pode estar recortando, tá? Tamanho da ferida, a gente recorta e vai colocando no paciente. Temos diversos formatos. Esse formato aqui, ó, é bastante utilizado em calcânio. Ele vai fazer umas dobrinhas e a gente vai colocar no calcânio do paciente. Esse aqui é um formato que a gente pode utilizar aqui na sacral do paciente, ou seja, proeminência óssea para estar aliviando, tá? Que são formatos 10x10, geralmente a gente encontra, tá? 10x10. E aqui eu tenho a Telfa, como também eu mostrei para vocês, a gente tem a Kendall relacionado aqui a outros tipos de espumas que a gente pode estar encontrando em nossas práticas. E aí, turma, gostaram de entender mais sobre as espumas? Que tá uma aula fantástica. Eu estou me aprofundando em alguns curativos, tá? Aprofundando bastante aqui para vocês, para de fato trazer essa segurança para quando você se deparar aí em suas práticas com essas tecnologias. Turma, e olha que tem outros, ó. Aqui, ó, do meu ladinho, é que nem vai dar tempo para falar, mas isso aqui, ó, isso aqui é uma pressão negativa, tá? Um sistema de ventilação. Para quem não conhece, tá? Uma parte mais avançada aqui da pressão negativa. Eu já falei lesão por pressão. Turma, outra favoritinha aqui do professor relacionada a desbridamento. A gente tem aqui, ó, o que chamamos de papaína. A papaína, ela vai realizar um desbridamento que a gente chama de enzimático. O desbridamento enzimático, ele pode vir em algumas apresentações, tá? E aí eu vou deixar claro.
Porque a gente já vai se perguntar, poxa, professor, esse desbridamento é seletivo ou não seletivo? A resposta que eu deixo aqui para vocês é depende. Depende de quê, prof? Da concentração, tá? Ou seja, da porcentagem. Vou trazer algumas porcentagens de papaina. 2, 4, aliás, vou botar 6. 6 e 10, tá? 10%. São algumas concentrações que a gente vai ter. 2% a gente pode utilizar em granulação. Tecido granulação, aquele tecido mais vermelhinho, tá? Eu vou botar assim, ó, vermelhinho. 6% a gente pode colocar em tecido que a gente chama de esfacelo, tá? Que é aquele tecido mais amarelado sobre o leito da ferida. 10% a gente pode estar utilizando em tecido necrótico. Tecido necrótico é um tecido que a gente identifica mais preto. O que eu quero que vocês entendam, tá? Quanto maior a porcentagem da papaina, tá? Maior o poder, ó, de desbridar. Desbridar. Se é uma papaina 2%, ela não desbrida, bebê. Ela só vai manter o tecido de granulação. Agora, se é uma papaina aqui de 10%, aí ela vai ter 10% acima, né? Aí ela vai ter um poder de desbridar mais forte. E aqui, turma, a gente vai aqui para as informações essenciais. Acima de 10%, ela se torna um curativo não seletivo. Seletivo. A 2%, ela já é seletiva. Ou seja, ela só vai manter o meio úmido para que ocorra a cicatrização. Agora aqui não, turma. Seletivo, né? Aqui não. Ela vai remover tanto a necrose como também o tecido de granulação. E se eu coloco uma 10%, tá? Papaina 10%, no tecido de granulação, vai sangrar. E se eu sangro essa ferida, turma, eu estou retardando aqui o processo de cicatrização. Lembrando que eu trouxe 10%, mas é acima de 10, tá? 10, 15, 20, 30%, tudo isso a gente pode estar manipulando. E aí já é uma dica aqui para vocês. A papaina, ela é um curativo manipulado. Manipulado. Ou seja, na farmácia de manipulação, você pode manipular essa papaina. Lembra que esse curativo, por ser manipulado, ele é fresco. Nota aí, ó, fresco. Curativo fresco. O que significa? Esse curativo, ele não pode estar exposto à luz. Esse curativo não pode estar exposto a calor, tá? Esse curativo, ele não pode estar aberto e ele tem que estar dentro da geladeira. Por quê, professor? Se eu exponho à luz, esse curativo ele perde mais de 50% da sua ação. Ou seja, esse curativo ele se torna meio aguado, ele se torna quase água, turma. A papaina, para vocês terem ideia. Se eu exponho ao calor, da mesma forma. Se eu deixo aberto, da mesma forma. Se eu deixo fora da geladeira, da mesma forma, bebê. Então sempre tem que ter esse cuidado na hora de utilizar a papaina. Óbvio que no mercado já está surgindo algumas papainas que não precisam estar diretamente dentro da geladeira. Dá para deixar em uma temperatura ambiente, tá? Mas qual o problema disso, turma? Aliás, não é um problema, é um benefício, né? Mas assim, o cuidado que vocês irão ter é de não deixar ela no calor. Ou seja, aqui em Sobral, na minha cidade, é muito quente, turma. Então, se eu deixo essa papaina fora ali de um ambiente mais controlado, mais fresco, que eu vou dizer assim, é óbvio que eu vou perder muito desse mecanismo de ação. Então, se é uma casa que não tem ar-condicionado, é uma casa que é muito quente, bota ali na porta da geladeira, onde que não é tão frio, mas ao mesmo tempo não é tão quente, né? Ou se não, bota ali nas últimas gavetas da geladeira, para a gente não perder essa tecnologia, beleza? Então, assim, é um cuidado que a gente tem. Tempo de troca, tá? Tempo de troca a cada 12 horas. Obrigatoriamente eu vou trocar 2 vezes ao dia? Não, mas saiba que se eu trocar apenas uma vez por dia, eu perco também um pouquinho ali do mecanismo de ação de desbridar da papaina, tá? Papaina também ela vem do mamão, carica, papaya.
Ah, professor, então significa que eu posso pegar o mamão que tem aqui em casa, que eu como todo dia para dar uma digestão melhor na minha barriguinha, né, para ficar fitness. Eu posso pegar e colocar na ferida? Óbvio que não, bebê, tá? E eu preciso te falar isso porque o óbvio precisa ser dito, tá? Porque vai que essa aula sai eu falando que você pode aqui aplicar o mamão diretamente na lesão, né? Então, cuidado que vocês irão ter, tá? E a gente tem vários tipos de apresentação. A gente tem a apresentação em creme, a gente tem a apresentação aqui no próprio mamão, temos a papaina em pó, tá? E a papaina em pó, ela é muito forte, porque é uma papaina 100%, tá? Então, remove até a alma do paciente se deixar. Então, o que é que eu costumo fazer com essa papaina aqui, ó? Eu costumo pegar esse pozinho, boto na ferida e molho ou com soro ou com pH MB. E aí, o que eu faço? Eu deixo agindo aqui em torno de uns 10 minutinhos. 10 minutos. Depois disso, eu vou com desbridamento instrumental. Vou lá e removo o tecido necrótico, porque ele vai estar bem soltinho. Depois eu faço uma limpeza para retirar toda aquela papaina, porque se deixar, ela vai comer a ferida do paciente todinho, tá? Dica de ouro na hora de utilizar a papaina em pó. Temos também o gel, tá? A gente pode estar utilizando. E temos também ela como agente de emoliente. Como assim, professor, agente emoliente? Quando a gente está de frente a uma hiperqueratose, que é aquele excesso de pele no paciente, a gente tem que utilizar um agente emoliente para amolecer aquele excesso de pele e você ir lá, ó, com bisturi, indo remover todo aquele tecido desvitalizado, beleza? Dica de ouro. Olha aí o caso clínico que eu mostro para vocês. Talvez o profissional viu o quê? Nossa, ó, tecido necrótico, vou utilizar a papaina aqui, ó. Coloquei. Isso daqui é uma técnica de escarificação que você vai precisar fazer quando você utilizar nessas necroses. Então, o profissional viu essa lesão, né? Uma necrose, colocou a papaina só na necrose, porém, ó, o que foi que aconteceu? A papaina 20%, que esse aqui foi o caso, foi para o tecido de granulação e o tecido de granulação estava o quê, turma? Sangrando, tá? É um tecido que está sangrando porque a papaina ela é não seletiva e vai remover também esse tecido. Beleza? Vamos para mais curativos? Estão gostando da aula? A aula tá boa, turma? A aula tá top? A aula tá maravilhosa ou não? E aí? Comenta aí para mim. Ai, ai. Beber água é muito bom, né, turma? Ave Maria. Você sabia que nosso corpo é feito basicamente de água, né? E o nosso cérebro também. Então, se você não beber água, você fica burro, turma. Tem que beber água. Vamos lá para o próximo? Alginato. Alginato. Alginato de cálcio. De cálcio. Ele também realiza um desbridamento que a gente chama de autolítico. Autolítico, tá? Esse desbridamento, como vocês já sabem, ele é seletivo. Seletivo. Beleza? Vamos aqui algumas informações sobre o alginato. Fazer uma lesão assim e fazer aquela nossa lesãozinha de novo, né? Ó. Aqui, ó. Essa lesãozinha aqui. O que vai acontecer, turma? No alginato, quando eu falo em preencher cavidades, eu já não utilizo. Por quê, professor? Porque o alginato, ele meio que despedaça naquela ferida. Principalmente se for um alginato sem sódio. Alginato sem sódio, turma, ele despedaça muito na ferida. Então, se você for preencher cavidades e sobrar algum resquício de alginato ali na lesão, vai causar infecção, vai retardar a cicatrização. Então, assim, cavidade, eu não gosto de preencher com alginato por conta disso, é um cuidado a mais. Eu gosto de utilizar aqui, ó. Eu gosto de utilizar assim, ó, na lesão que é mais plana. E aí ele também, ele realiza um desbridamento que a gente chama, aliás, uma absorção vertical e uma absorção horizontal. Ele vai absorver dessa forma. Logo, se eu colocar nas bordas da ferida o alginato, ele vai macerar. Então, vai utilizar o alginato, coloca apenas sobre a lesão, tá? Por cima do alginato, professor, você vai com o quê? Gases, bebê. Pode ir com gases, tranquilo, ó. Vai com gases, tá? E esses gases você troca, né? Uma vez ao dia, tá? Uma vez ao dia.
ou mais, né? Depender da exsudação que você está vendo. Então, se eu estou falando de absorção, logo o alginato de cálcio é um curativo que a gente vai utilizar quando a ferida está de moderada a muito umidade. Beleza? Então, essas são algumas indicações do alginato de cálcio. Ele, por ter cálcio em sua composição, ele vai ajudar na parte da hemostasia. Ou seja, é um agente hemostático. Ele ajuda a parar o sangramento, turma. Como assim, professor? Quando eu coloco o alginato de cálcio, na sua composição ele tem um íon, deixa eu trazer para cá, ele tem um íon cálcio, né? E a ferida em si, ela tem o quê? Sódio, tá? Então acontece aqui uma troca iônica. O sódio vai para o alginato e o cálcio vai para a lesão. Se o sódio está indo para o alginato, o sódio, turma, ele atrai água. Então, se ele está atraindo água, ele está atraindo um exudato ali sobre o leito da ferida para o alginato. Logo, esse alginato vai jogar essa umidade para onde? Para as gases, beleza? É assim que acontece o mecanismo de ação do alginato de cálcio. E aí, se eu estou ofertando cálcio, o cálcio ele ajuda lá na cascata de coagulação. Na cascata de coagulação é utilizado o cálcio. Quando ele é utilizado, ele vai ajudar a parar aquele sangramento. Beleza, turma? Então é assim que a gente vai utilizar o alginato de cálcio. Top, né, turma? Top. É que essas informações a gente só aprende aqui. Só aprende aqui. Então é inegociável toda quarta-feira você estar aqui comigo. Geralmente, no alginato, eu gosto de deixar só 3 dias. No máximo. Estourando 3 dias. E aí lembra, temos 2 tipos de alginato. Aliás, temos mais tipos, né? O alginato só com cálcio e com sódio. Alginato de cálcio e sódio, alginato de cálcio. São 2 diferentes. Eu prefiro sempre utilizar o com sódio. Por quê? Porque na hora de remover, ele sai por inteiro. Quando não tem sódio, ele meio despedaça, tá? E esse alginato também, ele tem prata em sua composição. Algumas marcas, né? Algumas apresentações. Então, se tem prata, ele vai ajudar no controle bacteriano. Porque lembra, forte, né? Ó, forte. Flogísticos, odor, retardo, tecido desvitalizado e exudato. Exudato. Faltou não sair, exudato. Então, turma, quando ele tem prata, ele vai tratar aqui, ó, porque geralmente quem causa odor é bactérias. Então, se eu elimino essas bactérias com a prata, logo o odor ele tende a reduzir. Ele vai agir também, ó, reduzindo o exudato, porque na ferida infectada o exudato está elevado. E se a ferida ela está infectada, turma, eu preciso ou de prata, Ag, ou eu preciso de PHMB. Um dos dois, tá? Ou um ou outro. Mas a prata, vou botar aqui, Ag, você só pode utilizar no máximo 14 dias. Ou seja, a troca aqui do alginato não é 3 dias. A cada 3 dias você vai utilizando e tal, 3 dias utilizou, bateu 14 dias, você vai trocar por outra cobertura. Pode ser pelo mesmo alginato, só que sem prata, ou pode ser ali uma espuma sem prata ou uma hidrofibra sem prata. Mas é importante você seguir essa linha de raciocínio. Beleza? Top, né, turma? Essa aula está fantástica. Tá parecendo o Alfred. Quem já assistiu aquele Alfred? Eu estou impactado. Então, turma, é assim que vocês irão dominar o alginato em suas práticas de enfermagem. Beleza, turma? Aqui eu trouxe um pouquinho das apresentações para vocês. Ó, com prata, sem prata. Quando ele não tem prata em sua composição, ele vem nessa apresentação mais clarinho. Quando ele tem prata, ele vem mais escurinho. Tem também ele em fita. Ele em fita, ele vai ajudar aqui no preenchimento também de cavidades. Mas lembrando que eu não sou muito fã do alginato na hora de preencher por conta disso. Se preencher a cavidade com alginato, é lembrar que você vai ter que realizar uma limpeza
bem certinha ali daquela cavidade, sem deixar nenhum resquício do alginato ali dentro. Beleza, turma? Então é uma dica para você. E aí talvez você fale, não, professor, você está falando isso aí porque essas tecnologias são tudo caras. E não é, turma. Olha só aqui a diferença. Esse aqui, ó, peguei na Amazon, ó, na Amazon. E aqui na Amazon sai um pouquinho caro porque ainda tem ali as taxas dela, né? As taxas do e-commerce. Mas aqui, ó, R$ 18, um alginato. E aí eu tenho a bendita colagenase, que possivelmente é o pau que rola aí nas unidades básicas. Uma colagenase R$ 70, bebê. Essas tecnologias de fato são caras? Ou é o conhecimento que tá por? E aí, tu? Coloquei para refletir. Coloquei a cara. Então, assim, turma, possivelmente às vezes a gente fala, não, professor, essas tecnologias são caras, não vale a pena, não vale a pena eu entender, né? Não, turma. Não é essas tecnologias que são caras. É porque você precisa conhecer. Porque, por vezes, você fala que o paciente não tem condição de comprar um alginato. Aí o paciente chega para ti e ele comprou uma colagenase. Bate as informações? Não bate. Vale mais a pena esse paciente comprar o alginato do que a bendita colagenase, tá? E para a gente cicatrizar de fato, a gente precisa de um método. E dentro do projeto 2x+, eu ensino um método que a gente chama de curativos, onde a gente vai utilizar para avaliar a ferida de fato, para você dominar aqui uma avaliação, tá? E aí, turma, dia 10 agora, a gente vai realizar um treinamento 100% online, totalmente gratuito, que é para você, é o Natal da Cicatrização. E dentro do Natal da Cicatrização, turma, eu vou te ensinar mais os caminhos que os meus alunos utilizam dentro do Projeto X+, para obter sucesso na cicatrização. E aí eu disponibilizei o nosso grupo do treinamento, né? E dentro do grupo de treinamento, eu disponibilizo enquetes, eu disponibilizo casos clínicos para vocês, né? Então, tem discussões de casos clínicos. E tudo isso, turma, o link está na descrição. Ou seja, você vai receber um treinamento dia 10, de graça, às 20 horas. Você vai receber materiais em PDF, você vai receber casos clínicos, você vai receber aulas ao vivo, né, como essas, como também a aula do Natal. Então, assim, é muito benefício para vocês. Fora isso, você vai receber um desconto exclusivo para você entrar dentro do projeto 2x+, só para pessoas que tiverem na minha aula Natal da Cicatrização. Então, uma baita oportunidade para você estar se atualizando cada vez mais no tratamento de feridas. Link está na descrição do vídeo, como também está aqui no nosso chat, tá, turma? Então era isso que eu tinha para falar com vocês, era essa a nossa aula. Então, assim, uma aula fantástica. Separei aqui as principais tecnologias que você pode ter. É óbvio que a gente tem mais, como o DAC, a gente tem as telas, a gente tem aqui, por exemplo, Desbrisoft, né? Temos aqui o Kerlix, temos outros tipos de espumas, temos muitas outras tecnologias. Mas, professor, por que você não falou dessas tecnologias? Por conta de um negocinho chamado tempo. A gente poderia passar o dia todo aqui falando só sobre tecnologias, mas eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais, para no dia 10 eu encontrar cada um de vocês no Natal da Cicatrização. Turma, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, aproveitado o máximo. E eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas. Valeu, turma! Tchau, tchau!